Espera, é você, Tiana? Uma voz aguda atingiu meus ouvidos. De jeito nenhum, não pode ser. Oh, eu sabia, Tiana, quanto tempo não nos vemos. Um homem e uma mulher acenaram enquanto nos aproximávamos deles durante as compras. Era minha irmã Judite Maicão, que já foi meu noivo. Judite, por que você está aqui? Perguntei surpresa. Ah, eu não mencionei? Maicão foi transferido para cá. Moramos num condomínio de luxo aqui perto. Ao contrário, você parece um pouco pobre. Judite avaliou Ethan de cima a baixo enquanto falava. Realmente, do ponto de vista de Judite, Ethan e suas roupas de trabalho poderiam parecer simples, mas então, de repente, meu marido falou. Por condomínio de luxo, você quer dizer aquele entre este shopping e a estação? Perguntou Ethan, casualmente. Esse condomínio de luxo é meu, na verdade. Ethan disse, como se fosse um fato simples, sem qualquer traço de arrogância. O que você disse? Judite parecia confusa. Bem, se estamos falando de prédios altos por aqui, esse é o único, então é meu. O que você quer dizer, exatamente? Exatamente o que eu disse. Tínhamos um terreno há algum tempo e, quando construímos o prédio, ele foi vendido além dos nossos sonhos mais selvagens. O valor do terreno disparou e agora os impostos são um pesadelo. Explicou Ethan. Ele então convidou os dois para visitarem nossa fazenda. Entrou no carro e imediatamente ligou para casa. Olá, mãe? Sou eu. Sim, finalmente os encontrei, então é hora de executar aquele plano. Parece que algo estava acontecendo sem meu conhecimento. Meu nome é Tiana, sou dona de casa com 2 filhos, casada com Ethan, que é 4 anos mais velho que eu. Vivemos dias felizes administrando uma fazenda, mas minha vida antes de casar com meu atual marido sempre envolveu alguém tirando algo de mim. Nasci a filha do meio entre 3 irmãs. Judite, minha irmã que é 3 anos mais velha, sempre foi adorável, ágil e astuta desde jovem, e sempre foi o orgulho dos nossos pais. Ela sempre tirava boas notas sem muito esforço e era estrela na escola primária e no ensino médio. Por outro lado, eu tinha um rosto simples que não se parecia em nada com Judite. Minha mãe, Lenor, sempre dizia: você é simples e nada chamativa, então não tem graça nenhuma te vestir. Dizendo isso, ela comprava novas roupas uma após a outra, apenas para Judite. Eu não me desenvolvia muito fisicamente, então sempre recebia as roupas usadas de Judite. Nossa escola primária não tinha uniformes e eu sempre ouvia da turma que minhas roupas eram muito chamativas e não combinavam comigo. Eu frequentemente era questionada sobre por que usava coisas que não me caíam bem, mas eu detestava admitir que não tinha outra escolha. Provavelmente, meus amigos haviam sido influenciados por seus pais também. Eventualmente, eles pararam de perguntar qualquer coisa. Eu também não era destaque nos estudos e meu pai, Isaac, frequentemente me repreendia. Por que você não tenta ser um pouco mais como Judite nos estudos? Mesmo assim, desde o fim do ensino fundamental, eu não só fazia meu dever de casa, mas também me certificava de fazer revisões adequadas. Eu sabia que era lenta, e por isso pensava que deveria fazer o que podia direito, mas isso não significava que eu conseguiria boas notas de imediato. Eu cresci suspirando muito e, eventualmente, chegou a hora de pensar na educação futura. Você só vai até o ensino médio, declarou meu pai. Hã? Por quê? Você não tira boas notas e isso deve ser suficiente, certo? A diferença de idade entre nós era o problema. O intervalo de 3 anos significava que nossas fases educacionais se sobrepunham. O custo para nós duas viria ao mesmo tempo. Como resultado, Judite foi para um colégio particular no ensino médio. Ela queria, e eu era puramente pública. Depois, Judite disse que queria ir para uma faculdade particular em Boston. Boston era apenas uma viagem de avião, além de que o custo de vida lá era de um nível totalmente diferente. Viver sozinha em um lugar desses? Até então, já havia sido decidido pelos nossos pais que eles cortariam gastos comigo, o que poderia até significar que eles queriam que eu começasse a trabalhar o mais rápido possível e contribuísse financeiramente para a casa e para minha irmã mais nova, Risa, que era alguns anos mais nova e geralmente apenas me observava em silêncio, sem dizer nada. Com dias cheios de suspiros, eu não tinha nada de especial que quisesse fazer.
Então, depois do ensino médio, consegui um emprego em uma cooperativa agrícola local. Eu era basicamente uma funcionária de escritório, em uma área muito rural. As pessoas com quem eu lidava estavam longe de serem na moda, algumas tinham uma vibe antiquada, enquanto outras eram estranhamente extravagantes, tornando cada dia monótono, mas isso me servia. Se fosse Judite, ela provavelmente diria que preferiria morrer. E antes que eu percebesse, 5 anos se passaram, e nesse local de trabalho, onde as pessoas se casam jovens, eu já era tratada como uma veterana aos 25 anos. Foi então que conheci um homem em uma festa para a qual fui convidada por um colega mais jovem. Era Maicão, um vendedor de um de nossos clientes. Surpreendentemente, nos demos bem e começamos a namorar quase imediatamente. Nosso relacionamento foi incrivelmente tranquilo, e ele me pediu em casamento em menos de um ano. Estávamos planejando nos casar 6 meses depois, mas na época em que estávamos fazendo planos de casamento, Judite, que deveria estar trabalhando em uma corporação após se formar na faculdade, pediu demissão do emprego e voltou para casa. "Ah, eu não aguento mais essa empresa", disse ela. "Bem, se você diz, deve ser verdade. Você deve estar cansada, apenas descanse." E assim, meus pais passavam os dias dando a Judite uma mesada, levando-a para passear e se divertindo muito, sem fazer absolutamente nada todos os dias. Então, um dia: "Tiana, você vai se casar?" "Sim, é verdade. Como sua irmã, eu preciso ver que tipo de homem ele é pelo menos uma vez", disse Judite, com um sorriso desagradável. "Não preciso que você confira." Você não pode ouvir o que eu digo?" Dizendo isso, ela agarrou meu cabelo e puxou minha bochecha com força. No final, Judite foi junto à discussão no local do casamento, apesar das muitas decisões que precisavam ser tomadas. Maicão estava um tanto distraído naquele dia. Eu tinha um mau pressentimento e, alguns dias depois, Judite me disse diretamente: "Maicão será meu." Mas o local do casamento já foi decidido. Quando eu retruquei, meus pais ficaram do lado de Judite. É simples, apenas troque você por Judite. A cerimônia em si não muda e ainda não enviamos os convites." Eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo. Eles estavam planejando usar o casamento, pelo qual eu também tinha pago metade das despesas, para Judite e Maicão? Confrontei Maicão com intensidade, o que era incomum para mim, já que normalmente sou uma pessoa calma. "Desculpe, mas eu tenho que assumir a responsabilidade." Parecia que ele não podia recusar os avanços de Judite. Fiquei chocada ao perceber que ele era esse tipo de pessoa, mas não conseguia perdoar Judite ainda mais. Mas, só porque eu não conseguia perdoá-la, não significava que eu podia fazer algo sobre isso naquele momento, especialmente porque meus pais estavam inequivocamente do lado de Judite. Se esse era o caso, não havia nada que eu pudesse fazer. "Então você deveria apenas ir embora." Foi então que Risa, que havia se formado em uma universidade local, me disse: "Você não precisa ficar aqui para sempre. Você continuará perdendo coisas se ficar." As palavras dela mudaram algo dentro de mim. Eu percebi que não havia razão para eu ficar ali. "Não se preocupe comigo. Eu sou boa em me virar." Com essas palavras, Risa me encorajou. Imediatamente informei meu chefe sobre o cancelamento repentino do meu casamento e discutimos a possibilidade de eu pedir demissão. Meu chefe ficou surpreso e ouviu toda a história até aquele dia. Então, em vez de aceitar minha demissão, ele sugeriu uma transferência. Ele disse que seria um desperdício perder alguém que tinha trabalhado tão diligentemente quanto eu e que tinha um jeito especial para lidar com os agricultores. Aceitei a oferta com gratidão e me mudei, levando apenas meus pertences pessoais comigo antes do casamento deles. Vivendo sozinha e em um novo ambiente de trabalho, finalmente senti que podia respirar tranquilamente longe daquela família. Embora mais rural do que a casa da minha família, meu novo lugar ainda era em uma cidade regional significativa. Talvez porque me sentisse mais à vontade, comecei a socializar mais com meus colegas. E então houve outra festa, mas eu não estava interessada em pensar em casamento tão cedo novamente. No entanto, um colega insistiu, desta vez, eles pediram especificamente para que eu fosse, então decidi participar relutantemente. Os convidados dessa vez eram herdeiros de fazendas vizinhas.
Foi lá que fui apresentada ao meu atual marido, Ethan, que já tinha interesse em mim há algum tempo. Eu conhecia seu rosto como um dos clientes da minha empresa, mas nada mais. Com algum incentivo do meu colega, decidi dar uma chance, e Ethan se mostrou uma pessoa divertida e calorosa. Ele me levou várias vezes à sua casa. Nossa, incrível! Você diz isso, mas é bem padrão por aqui. A fazenda deles era vasta, metade com gado e metade com culturas. Ele tinha uma família grande que era incrivelmente acolhedora. Sempre que eu visitava, eles serviam comida fresca e deliciosa, e sempre havia sorrisos ao redor. Percebendo que eu sempre parecia um pouco perplexa com a dinâmica de sua família, eles perguntaram casualmente por quê. Estou apenas surpresa de ver uma família que se dá tão bem. As pessoas que participaram dessa conversa ouviram enquanto eu explicava, da forma mais calma possível, meu passado e sobre Judite. Então, meu sogro Irineu, minha sogra Nicola e meu cunhado Ralph disseram: o quê? Não apenas a irmã, mas o parceiro dela e seus pais também? Você fez bem em ir embora. Exatamente, então fique conosco. Sempre me senti culpada no coração por ter sido abandonada por um homem, mas essa família generosa parecia abrigar uma raiva direta em relação aos pais irracionais, Judite e Maicão. Embora eu me perguntasse sobre mudar imediatamente para morar com eles, de alguma forma, me vi dizendo que sim. Mal tive tempo de pensar se realmente poderia ser esposa de um fazendeiro quando liguei para meus pais para informá-los. Casar com um fazendeiro. Tenho vergonha até de considerar comparecer. Eles até se recusaram a comparecer ao casamento. Ouvindo isso, Nicola arrancou o telefone da minha mão. Bem, nós também não precisamos do lado da sua família. Tiana é nossa filha agora. Ela retrucou com uma vigor revigorante. O que há com essas pessoas, Tiana? Você não tem mais que fazer nada por eles. Na verdade, eu estive enviando dinheiro para eles todo mês. Se eu parar, eles podem reclamar novamente. Você estava fazendo isso? Meus sogros ficaram meio admirados e meio irritados, acenando um para o outro como se tivessem tomado uma decisão. Risa me contatou. Me avise quando você marcar a data da cerimônia. Ela disse que no final, a única parente minha que veio foi Risa. Quando Risa se casou, fiz questão de não encontrar meus pais e fui celebrar o casamento dela. Por coincidência, continuei trabalhando no meu emprego após me casar, pois é impossível começar a trabalhar na fazenda de imediato. Tanto Ethan quanto meus sogros disseram isso. Temos forças físicas diferentes, é melhor fazer um trabalho que se adeque a você. Minha presença na cooperativa também ajudou a otimizar o fluxo de trabalho. No entanto, esses dias chegaram ao fim bastante rápido. Eu estava grávida. Tive um filho e, um ano depois, outro. Parecia que eu poderia continuar tendo mais, então pedi demissão do meu emprego para focar nos cuidados com as crianças, nas tarefas domésticas e em ajudar com as finanças. Apesar da vida na fazenda significar madrugadas e noites tardias, ter sempre alguém por perto tornava os cuidados com as crianças muito menos estressantes do que o que ouvi das pessoas na cidade. E claro, a comida deliciosa que cozinhávamos em grandes quantidades, e as verduras e leites eram simplesmente deliciosos. As crianças comiam bem e corriam bastante, crescendo saudáveis ao lado dos filhos de Ralph, meu cunhado que havia se casado antes. Ita era meio que um líder entre os jovens sucessores da área, então comecei a participar de seus encontros. Livre das comparações e dos olhares vigilantes dos meus pais, finalmente senti verdadeira felicidade. Um dia, incentivados pelos meus sogros a tirar uma pausa, só nós dois, Ethan e eu fomos ao shopping. Você tem certeza? Temos algumas coisas que gostaríamos que você pegasse de qualquer maneira. Nicola nos mandou embora, provavelmente considerando que raramente tínhamos tempo a sós. Apenas estar perto da bondade dessa família era incrivelmente curativo. Partimos tranquilamente de carro em direção ao shopping. À medida que chegávamos à área, começamos a ver cenários que se encaixavam na descrição de uma área urbana. Enquanto caminhávamos pelo vasto shopping, carregando nosso carrinho com os itens que nos pediram e conversando, uma voz aguda atingiu meus ouvidos. Espera, é você, Tiana? De jeito nenhum, não pode ser. Oh, eu sabia, Tiana, quanto tempo não nos vemos. Um homem e uma mulher se aproximaram, acenando.
Judite, murmurei suavemente, apertando a alça do carrinho. Bem, quanto tempo não nos vemos. Ao lado dela estava Maicão, que parecia ter envelhecido bastante. Judite, por que você está aqui? Ah, eu não mencionei. Maicão foi transferido para cá. Nós moramos num condomínio de luxo aqui perto. Comparado com isso, você parece um pouco pobre. Judite avaliou Ethan de cima a baixo enquanto falava. De fato, aos olhos de Judite, Ethan e suas roupas de trabalho poderiam parecer simples, e eu estava vestida com minhas roupas do dia a dia também. Mas então, de repente, meu marido falou. Por condomínio de luxo, você quer dizer aquele entre este shopping e a estação? Sim, aquele. É muito popular entre pessoas de fora da área também, e tivemos que esperar um bom tempo para finalmente conseguir um lugar. Mas acho que isso não é da sua conta, morando lá fora na sua fazenda, certo? Na verdade, esse condomínio de luxo é meu. Ethan disse casualmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que você disse? Bem, se estamos falando de prédios altos por aqui, esse é o único, então é meu. O que você quer dizer, exatamente? Como eu disse, tínhamos um terreno há algum tempo e decidimos construir nele. As vendas foram além dos nossos sonhos mais selvagens. Graças a isso, o valor do terreno disparou e agora os impostos são um pesadelo. Impostos? Lembro que, enquanto ajudava com o trabalho de contabilidade, às vezes encontrava impostos sobre a propriedade incomumente altos em alguns itens. Eu me perguntava por quê, já que os impostos na nossa área não eram tão significativos. Então era essa a razão. É isso mesmo. Vocês gostariam de vir até nossa casa? O quê? Olhei para Ethan. Isso é realmente ok? A atitude de Judite mudou de repente. Ei, é um pouco súbito para impor, não é? Questionei. Do que você está falando? Eles gentilmente nos convidaram. Seria rude não ir. Disse Judite, resolvendo colocar as compras em espera, decidimos voltar para nossos carros. De volta ao carro, Ethan, sentado no banco do motorista, ligou imediatamente para casa. Olá, mãe? Sou eu. Sim, finalmente os trouxe, então vamos prosseguir com aquele plano. O que ele poderia estar falando? Após essas breves palavras, Ethan desligou. Um plano, é? Sim, bem, nós tivemos nossos próprios pensamentos sobre as coisas. Eu não fazia ideia de que vocês possuíam um condomínio de luxo. É meio que como um seguro. Ethan me explicou. A agricultura depende muito da natureza e podemos enfrentar vários desafios. Nossa família apenas aconteceu de possuir aquele terreno na área por gerações, e você construiu um prédio alto nele. Meio a meio, não a coisa toda, mas para as pessoas vindo de fora, a vista é considerada bastante espetacular, com certeza. Mesmo que a vista seja apenas de campos e montanhas, sua vastidão proporciona um espetáculo a cada estação. Você gostaria de morar lá? Imediatamente balancei a cabeça negativamente. Eu amo nossa casa atual. Todos estão lá. Eu também. Dizendo isso, seguimos para casa. Pelo caminho, Ethan compartilhou uma estratégia surpreendente comigo. Podemos realmente fazer isso? Você sabe, a união da nossa família, certo? E nossa capacidade de executar planos de forma constante. É verdade, mas enquanto olhava o carro de Judite nos seguindo pelo espelho retrovisor, me perguntei se realmente funcionaria. Ao chegarmos em casa. Entrem. Meus sogros cumprimentaram o casal de Judite na entrada, com sorrisos usuais, até mais brilhantes. Irineu, está tudo bem tirar uma folga a essa hora? Ainda deve haver trabalho a fazer nos campos e com as vacas. Ah, está tudo bem. Ouvimos que teríamos convidados importantes. Judite, entrando na casa, olhou ao redor, visivelmente surpresa pelo tamanho. É realmente espaçoso. Há muitas pessoas e famílias vivendo aqui. Comemos juntos, mas cada família tem seu próprio espaço. Bem, eu não conheci ninguém da família da Tiana, exceto pela Risa. Nem sabia que ela tinha outra irmã. Irineu riu alto disso. Enquanto isso, eu estava na cozinha preparando algo para os convidados.
Tiana, é melhor você ficar fora de vista por enquanto. O quê? Fiquei surpresa. Apenas observe daqui por um tempo. Nicola me indicou uma cadeira na cozinha. Me perguntando o que ela queria dizer, sentei como me foi instruído e observei a situação na sala de estar do meu assento. Irineu e Ita estavam lá sentados. Não é muito, mas com Nicola oferecendo batatas doces caseiras e tortas de abóbora a Judite e ao marido dela. De onde Nicola me dirigiu, eu tinha uma visão clara do outro lado, e eles não podiam me ver. Irineu, abrindo uma cerveja casualmente, mencionou: Então, vocês estão morando no nosso prédio alto, certo? Ah, sim, falando do prédio alto. Irineu sinalizou para Ethan com um aceno de cabeça. Ei, mostre a eles aquilo que temos. Implicando algo, Ethan disse. Só um momento. Ethan então pegou um envelope de uma prateleira. Temos algo, bem, especificamente para o Maicão que gostaríamos que você visse. O que seria isso? Maicão estava intrigado com as palavras de Ethan. Ele pegou o envelope, hesitou um pouco antes de puxar o conteúdo. O que encontrou foi uma folha de álbum cheia de várias fotos. O que é isso? O rosto de Maicão se tensionou enquanto ele olhava para cima. Bem, Osvaldo mencionou que temos tido algumas atividades suspeitas captadas pelas nossas câmeras de segurança ultimamente. Investigamos um pouco. Maicão, em silêncio, folheava as folhas do álbum, eventualmente as largando em choque. O que é isso? Quem é essa pessoa, Judite? Perguntou Maicão com uma voz carregada de desgosto, confuso com a situação. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, Nicola tocou meu ombro silenciosamente e me passou um monte de fotos. Quase soltei um grito alto e rapidamente cobri a boca com a mão. As fotos mostravam Judite levando um homem desconhecido para o quarto dela, os dois visíveis através de uma janela, e várias cenas deles entrando em um hotel durante o dia e saindo separadamente mais tarde. Como isso veio parar aqui? Perguntei. Mantenha isso em segredo. Nicola parecia um tanto divertida com a situação. Olhando de volta para a sala de estar, vi Maicão olhando furiosamente para Judite. É por isso que você sempre disse que não queria filhos ainda? Para poder fazer coisas como essa? Não, isso não é verdade. Não sou eu. Judite se defendeu. Bem, o homem disse que veio te ver. Confirmamos isso com Osvaldo. Ethan pressionou, encurralando Judite. E quanto a essas outras fotos? Aventuras definitivamente não são boas, não é? Irineu comentou casualmente. Depois de tomar o homem de Tiana, você ainda queria outro? E quantos anos você tem mesmo? Tiana disse que você é 3 anos mais velha, certo? Tiana mandou tirar essas fotos? Judite tentou desviar o assunto. Esse não é o ponto aqui. Obrigado. Maicão tentou devolver o envelope para Ethan. Oh, guarde isso. Você ainda pode precisar do que está dentro. Maicão olhou dentro novamente e puxou um grande pedaço de papel. Isso realmente pode ser necessário. Espera, papéis de divórcio. O que é isso, de repente? Judite entrou em pânico, mas Maicão começou a falar em um tom baixo e direto. Você me disse para assumir responsabilidade naquela época, lembra? Você disse que tinha perdido o período e pensei que tinha te engravidado, então decidi casar com você. Mas olha agora. Parece que tive um caso bêbado com você. Não me lembrava, mas havia provas. Então, considerando o que aconteceu depois, pensei que deveria assumir responsabilidade. Mas você não estava grávida e continuou dizendo que não queria filhos. Quantos anos você tem mesmo? Você tem a mesma idade que eu, certo? Eu tenho apenas 35. Acreditei em você quando disse que queria focar em criar um filho direito. É por isso que trabalhei duro, melhorei meu desempenho de vendas, consegui a transferência e aquele condomínio de luxo. Comprei no empréstimo porque você insistiu, esperando por uma unidade disponível no céu, enquanto sempre reclamava que os andares mais baixos eram chatos. Então era isso que estava acontecendo. Estou cansado de tudo isso. Dizendo isso, Maicão pegou uma caneta e começou a preencher os papéis de divórcio. Espere, o que você está fazendo?
Lembra do casamento? Seus pais fizeram o que quiseram, tornando tudo uma vergonha. Ninguém veio, nem mesmo meus próprios pais. Nunca soube, até agora, meu pai e minha mãe não me perdoaram. Você até ficou feliz por não ter que lidar com seus sogros. Você deixou coisas infelizes acontecerem. Isso deve ter sido difícil. Maicão disse isso com um rosto distorcido. Talvez a razão pela qual ele parecia tão envelhecido fosse o estresse. Tive o suficiente desta situação. Você provavelmente está cansada de mim também, certo? Isso não é verdade. Eu não posso viver sem você. Você só me quer pelo meu dinheiro. Você não trabalha desde que nos casamos. Mas não me importo mais. Ele então empurrou os papéis de divórcio na frente de Judith. Aqui. Se você não quiser, tudo bem. Estou indo para casa. A propósito, este envelope é de uma agência de detetives, certo? Sim, tivemos tudo minuciosamente investigado para a segurança do apartamento que possuímos. Estas são provas sólidas. Obrigado. Maicão disse isso e fez uma leve reverência. Por favor, me avise as despesas mais tarde. Pagarei integralmente. E Judith, estarei reivindicando compensação de você. Não tenho esse tipo de dinheiro. Diante da demanda realista por dinheiro, Judith entrou em pânico. Você pode voltar para sua cidade natal e ganhar dinheiro com homens facilmente o suficiente. Daqui para frente estarei ocupado, então estou indo embora. E quanto a mim? Peça desculpas a Tiana e peça a ajuda dela. Adeus. Com o envelope na mão, Maicão deixou a cena. Ao olhar para mim, ele fez um leve aceno com a cabeça. Espere um minuto. Judith se levantou apressadamente e tentou seguir Maicão, que se dirigia para fora. Nós o seguimos em silêncio. Espere, não me deixe para trás. Talvez devido à sua usual falta de exercício ou talvez por causa de seus saltos altos, Judith tropeçou e caiu. Ainda assim, ela tentou se levantar e continuar a perseguição. Ah, onde está nosso carro? Desta vez foi a voz de Maicão que surgiu, confusa. Ah, e se você está falando do carro que estava aqui, tivemos que movê-lo porque estava bloqueando o caminho. Ralph apareceu ao longe, montado em um trator, com barulhos mecânicos ao fundo. E onde está agora? Ali ele apontou em uma direção, e o carro deles estava visível a algumas centenas de metros de distância. Maicão se dirigiu até lá, caminhando rapidamente e irritado. Judith, ofegante, o seguiu desesperadamente. Então, nossos cães correram em direção a Judith. O que há com esses cachorros? Desculpe, eles são muito amigáveis com os visitantes. Ethan chamou descontraído enquanto saía de casa. Se você correr apressadamente, eles só vão te perseguir mais. Mas pareceu que Judith não ouviu sua voz. Não, parem. Judith talvez não desgostasse de cães, mas provavelmente não estava acostumada com aqueles que corriam ao ar livre. Ela detestava se sujar, e nossos cães, sempre correndo pela fazenda, estavam cheios de energia. Ei, você, Maicão, me ajude. Maicão olhou brevemente para trás ao ouvir o chamado de Judith, mas logo voltou a olhar para frente e continuou caminhando em direção ao seu carro. Os cães, cada vez mais animados, se aproximavam de Judith. Para alguém que não gostava de cães, essa abordagem brincalhona poderia parecer monstruosa, e eu observava a cena de longe. Não, parem! Judith gritou enquanto tropeçava e tentava avançar, apenas para cair pesadamente novamente e soltar um grito das profundezas do seu ser. O que é isso? Está fedendo. Ela tinha caído em um monte de esterco de vaca, que provavelmente estava quente e macio. Oh querida, você está machucada? A voz despreocupada de Irineu soou. 2 cães estavam em cima de Judith caída, lambendo seu rosto. Judith parecia estar atordoada demais até para gritar, compreensivelmente sobrecarregada por sua queda súbita no composto enquanto vestia suas roupas elegantes para passeio. Seu corpo inteiro estava submerso de cabeça aos pés, tornando difícil encontrar um lugar que não estivesse coberto. Os cães, não desanimados, continuavam a farejar e latir para Judith. Acho que não tenho outra escolha. Vendo Judith atordoada, Maicão relutantemente dirigiu seu carro mais para perto, suspirando pelo estado lamentável dela. Vamos, vamos.
Não devemos causar mais problemas a esta casa. Talvez Maicão não pudesse suportar ver o estado lamentável de Judite. Silenciosamente, ele pegou uma parte relativamente limpa de sua roupa e a jogou no banco traseiro do carro. Bem, isso faz sentido. Você não iria querer ela sentada ao seu lado. Ainda assim, vai ser uma bagunça mais tarde. Nós observávamos de longe, meio compadecidos, enquanto Maicão nos fazia um aceno e se afastava. Naquela noite, Osvaldo, do complexo de apartamentos, nos contatou. Que cheiro terrível, não é? Isso é infeliz. Certifique-se de cobrar as taxas de limpeza. Claro, mesmo que esta área seja conhecida pela pecuária, este apartamento perto da estação tem muitos moradores não acostumados a isso. Hoje foi caótico, não apenas a entrada e o corredor, mas até o estacionamento foi afetado pelo cheiro. Ouvindo no modo viva voz, eu estava meio divertido e meio exasperado com a risada de Ethan, sentindo um alívio me invadir. Honestamente, vivendo neste ambiente, eu havia esquecido quão horrível seria emergir coberto de composto no meio da cidade, especialmente para alguém como Judite. Quem sempre se orgulhava de sua aparência, especialmente ela, ouvia queixas severas dos andares superiores. Vamos resolver isso o mais rápido possível, certo? Ah, e aquele casal provavelmente vai se divorciar. Uma ação rápida pode até ajudar a acelerar isso, certo? Se eles pudessem sair, seria ótimo para nós. Após desligar, a família ao meu redor fez sinais de positivo. Parecia que isso já estava sendo planejado há muito tempo. Aparentemente, o próprio ato de eles se mudarem foi influenciado pela nossa família. Nesta região, as empresas frequentemente têm alguma conexão com a agricultura, e a comunicação constante entre os fazendeiros. Minha nova família, ao saber das minhas circunstâncias, vinha acompanhando minha irmã e meus pais. Eles divulgaram informações sobre uma unidade no segundo andar do prédio deles que estava disponível por um preço reduzido. Eles sabiam que Judite saltaria na palavra prédio alto. Ainda assim, não poderíamos prever quando os encontraríamos novamente, Ethan me explicou. Então, vocês estavam planejando agir ao encontrá-los? Exatamente. A família sorriu calorosamente para mim, e até os cães que se aproximaram latiram em concordância. Oh, essas pessoas! Não pude deixar de rir. Mais tarde, Risa me informou que Judite tinha se divorciado oficialmente. Foi um verdadeiro espetáculo, Risa relatou, rindo alegremente. Risa e o marido estão atualmente encarregados da casa de família, da qual me mudei quando me casei. Parece que o casamento, que foi realizado com um parceiro diferente do originalmente planejado, manchou significativamente a reputação dos nossos pais. Aproveitando essa oportunidade, Risa, desculpe por nossos bons pais fornecedores, conseguiu conquistar aqueles ao seu redor e assumir o controle da casa adotando essa atitude. Nesse cenário, Judite tentou voltar depois de seu divórcio induzido por um caso. De jeito nenhum eu poderia deixá-la voltar para casa depois de todo o esforço que colocamos para manter nossos pais na linha. Trazer de volta um parasita como aquele está fora de questão, Risa deixou claro para todos que Judite não era bem-vinda de volta em casa. Seu comportamento diário realmente importa, não é? E o que aconteceu com a Judite? Não sei. Ela deveria ser a responsável pela compensação, certo? Ah, e aparentemente a razão de Judite ter deixado seu emprego anterior foi por incompetência e alguns envolvimentos românticos inadequados. Isso foi novidade para mim. Desde então, ela tem sido uma dona de casa e, com essa lacuna mais um divórcio devido a um caso, que tipo de emprego ela poderia conseguir? Talvez apenas algo na indústria noturna. Ah, mas isso na verdade pode ser adequado para ela. Maicão havia mencionado algo semelhante. Sabe, Tiana, houve momentos em que eu me senti frustrado olhando para você, dado o quão terríveis eram nossos pais e irmã. Esse desfecho era inevitável, não era? Ah, sim, certo. É por isso que os tomei como uma lição do que não ser desde cedo. Graças a isso, agora mantenho as rédeas da nossa família. Vejo que sim. Achei-me estranhamente convencido. Você pode ficar tranquila agora. Esqueça sobre nós aqui e aproveite ser mimada e feliz aí. Sim, obrigada. Vou visitar vocês na próxima vez. Estarei esperando. Quase um ano depois, um pouco mais tarde do que o prometido, Risa visitou nossa casa.
Parabéns pelo seu terceiro filho, Tiana. De fato, eu havia engravidado e dado à luz a um terceiro filho desde então. Hoje era uma celebração por isso. Obrigada. Ouvi dizer que você está esperando o seu segundo. Sim, mas vamos parar em 2. E você, Tiana, planeja ter mais? Sim, é mais fácil criá-los aqui sem problemas, e eles crescem saudáveis. De fato, as crianças mais velhas cuidavam das mais novas, e os pequenos sempre procuravam algo com que pudessem ajudar. Eu tinha ficado um pouco preocupada em acabar como nossos pais, mas me sentia confiante de que, com este lugar e esta família, poderíamos ser felizes sem essas preocupações. Eu realmente acredito nisso. Essa foi minha história. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Obrigada por ser ficado até o final. Até o próximo vídeo.